Olá, meus amigos, minhas amigas, tudo bem com vocês? Vamos começar a nossa segunda-feira aqui, já dando um montão de informação para vocês, e que vocês fiquem sabendo o que ainda está acontecendo em 2024 com relação a pentes finos, cartinhas, pessoas que estão recebendo as cartas nas suas residências, dizendo que elas têm que comparecer ao Exército, à Marinha, à Aeronáutica, dizendo que elas devem abrir mão de um rendimento, ou que elas vão ter um posto reduzido, alguma coisa nesse sentido. Então eu vou conversar com vocês agora aqui. Vamos lá. Se você for novo por aqui, pausa o vídeo agora, se inscreva no canal aqui embaixo, ative as notificações e deixe o like, compartilhe nosso conteúdo e comente. Quem sabe o seu comentário não vira um Augusto Leitão Responde. Passe nas nossas redes sociais, nós temos o meu Facebook e o meu Instagram, o @Augusto Leitão. Lá você encontra trailers, vídeos e algumas frases que você pode salvar e compartilhar. É o @Augusto Leitão, me segue por lá também. Conheça meu site, augustoleitãoadvocacia.com.br, e faça tudo isso que eu falei para que o YouTube entenda como relevantes nossos vídeos, como relevante nosso conteúdo, e entregue eles sempre para você e para mais pessoas. Eu queria deixar com vocês, antes de tudo, nosso e-mail, atendimento @augustoleitãoadvocacia.com.br. Para quem não anotou, atendimento @augustoleitãoadvocacia.com.br. Bom, gente, eu falei para vocês que isso vem acontecendo já há alguns anos, né? E muito disso veio acontecendo pós 2019, depois da Lei 13.954, mas alguns desses assuntos já vêm sendo trabalhados aí pelas Forças Armadas, retirando algumas vantagens das pensionistas militares ou dos próprios militares, desde antes da Lei 13.954, mas isso se intensificou depois da Lei 13.954, até porque a Lei 13.954, logo depois dela, vieram muitos decretos que modificaram a sua situação, permitindo esse tipo de atitude tanto do Tribunal de Contas quanto das Forças Armadas. Na verdade, tornando legais atitudes ilegais. Vocês conseguem entender isso? A gente tem atitudes que jamais seriam consideradas legais, e aí vem uma lei que escreve tudo que pode, tudo que a gente considera absurdo, tanto o próprio militar quanto nós advogados. E aí vem uma lei, que é a Lei 13.954, que coloca isso tudo no papel e diz que agora pode. Vamos lá. Primeiro, revisão de benefícios de FUSEX, FUSMA e FUNZA. Então, a Lei 13.954 alterou os estatutos militares e tirou uma série de possíveis dependentes, dentre eles as filhas maiores e muitas outras, ex-esposas, uma série de pessoas caiu fora dali. Só que a própria Lei 13.954, no artigo 23, ela diz o seguinte: quem já estava quem já era considerado dependente do militar, já usava o hospital, ou estava em processo de cadastramento, ainda protege essas pessoas que estavam se habilitando, o militar já tinha falecido, e elas estavam se habilitando ao FUSEX, ao FUSMA e ao FUNZA, elas deveriam permanecer. E as três Forças Armadas desrespeitam isso, em especial o Exército desrespeita isso. Então, muitas pessoas ingressam pela via judicial, algumas conseguem, outras não. Aí existe simplesmente a aplicação do artigo, né? E tem também como aquilo aconteceu, quando aquele benefício foi cortado. Às vezes a pessoa estava com cirurgia marcada, às vezes a pessoa utilizava muito o hospital porque ela pegava receitas mensais, semanais, e não pode ficar sem esse tipo de receita, às vezes eram remédios controlados. Então tudo isso é importante colocar e mencionar numa ação judicial dessas, para explicar para o juízo quanto que faz falta o FUSEX, o FUSMA e o FUNZA, não só pelo valor que é um plano de saúde para idoso hoje, mas por conta dessa situação do quanto a pessoa precisa daquilo, né? Revisão de 3 rendimentos, o tema 921 do STF. Lá em 2021 veio um tema do STF que disse: olha, não pode 3 rendimentos, nem mesmo para quem entrou depois da emenda constitucional número 20. Ok, antes se fazia essa discussão se quem entrou antes da emenda podia acumular os 3 rendimentos, e aí o STF bateu o martelo em 2021 que não pode 3 rendimentos em caso nenhum. Só que era um caso que não tinha relação nenhuma com o professor, nem com uma pensionista que recebia 2 matrículas de professor.
e as Forças Armadas saíram depois de 2021, 2022 principalmente, disparando muitas cartas e ainda atendi uma pessoa em dezembro, né, que recebeu dia 24 de dezembro, desculpe, 24 não, naquela semana entre Natal e Ano Novo, 26 ou 27 de dezembro, uma cartinha do Exército dizendo que ela tinha que abrir mão da sua matrícula de professor, de uma delas, né, porque ela tinha uma de manhã e uma à tarde, um estado e uma município, e ela não poderia acumular essas duas aposentadorias de professor com uma pensão militar. Está errado isso, porque o professor tem uma previsão na própria Constituição e isso deve ser protegido pelo próprio ordenamento. Se a Constituição se preocupou em proteger esse professor, o médico também, a enfermeira também, qualquer profissional da área da saúde, médico veterinário também, qualquer dessas pessoas, né, se a Constituição se preocupou em defendê-las, em resguardar o seu direito, não é uma lei ordinária, é a própria Lei 3765 ou a Medida Provisória 2215 que vai afastar a Constituição, tá? Ou uma interpretação errada do tema 921 do STF. Para vocês saberem, o próprio STF já disse que, ao caso, a situação dos professores, dos médicos e enfermeiras não se aplica o tema 921. Revisão de atos de reforma, Acórdão 2225 do Tribunal de Contas. Gente, isso acho que é um dos assuntos que eu mais falei nesses últimos 4 anos e ainda vem chegando pessoas me procurando com relação a isso e tendo suas pensões, especialmente agora pensionistas, né? Primeiro foram os militares e agora mais pensionistas militares estão tendo suas pensões reduzidas de pelo menos um posto acima. E aí não é aquele imposto que o militar contribuiu para um valor a mais, e sim um militar que foi para a reserva primeiro, com seus 30 anos, ganhou um posto acima, foi reformado por idade limite, depois passou um tempo, ele adoece, quando ele já está reformado, e aí ele tem um câncer, ele tem um mal de Parkinson, ele tem alguma doença, ele ganha mais um posto por isso, e ele fica vivo por mais um tempão, ganhando um posto acima, depois ele falece, e a pensionista fica ganhando 2 postos acima. O Tribunal de Contas agora está atingindo inclusive as pensionistas militares. Se o militar fosse vivo, não seria atingido se esses fatos ocorreram todos antes do Acórdão 2225, que é de setembro de 2019. Mas agora o Tribunal de Contas está tentando aproveitar que o militar morre, ou que a pensionista, ou que a viúva morre e vai passar para a filha, eles vão lá e estão reduzindo o posto, dizendo que a pensão é um ato novo e se aplica ao entendimento novo. Não está certo. É excesso do Tribunal de Contas. Está errado. Revisão de ato de reforma. O artigo 112A do Estatuto dos Militares. Vocês lembram que lá a Lei 13.954 colocou um artiguinho lá no Estatuto dos Militares, assim, olha, os militares que fizerem inspeção, forem chamados, fizerem inspeção de saúde e forem julgados aptos, poderão ter seus atos de reforma revistos, cassados ou anulados. E aí, como é que isso aconteceria? E eu falava sempre que isso não ia atingir os casos mais antigos, com mais de 5 anos, e eu mordi a língua porque as Forças Armadas passaram direto por cima da decadência, porque quando um ato tem mais de 5 anos, ele já incidiu sobre ele a decadência e ele não deve ser modificado. As Forças Armadas aproveitaram aquele texto escrito que pode ser revisado a qualquer tempo e saíram anulando reforma de militar e cancelando reforma de militar, mesmo militares que tinham isso concedido por decisão judicial, mesmo militares que tinham atos de reforma já há mais de 5 anos, há mais de 20 anos, e eu vi um caso há mais de 29 anos. E aí, quando é um caso de um cabo que não tem 10 anos, não tinha 10 anos na época da reforma, ou de um militar temporário que não tinha 10 anos na época da reforma, por óbvio não estava estável, ele é colocado na ativa num dia e desligado no outro. Isso vem acontecendo de forma recorrente. Cancelamentos de portaria de anistia. De novo, aconteceu lá a Lei 10.559, que trouxe uma série de modificações para os anistiados políticos, ela é de 2002, e aí toda vez que o militar, ela traça o regime do anistiado político, então, e aí cria a comissão de anistia e permite que sejam encaminhados requerimentos para a comissão de anistia. A comissão de anistia antes ficava debaixo do Ministério da Justiça. No último governo, no governo Bolsonaro, ela saiu debaixo do Ministério da Justiça
e ela foi encaminhada, foi parar debaixo do Ministério dos Direitos Humanos, ou Ministério da ministra Damares, da Mulher, Direitos Humanos, e aí esse ministério recentemente foi desmembrado. A gente tem que ver exatamente onde é que está a comissão de anistia. Então, muitos anistiados políticos lá em 2002, 13, 4 receberam portarias de anistia, passaram a receber os proventos como anistiados políticos ou as reparações econômicas com isenção de imposto de renda e sem contribuição para a pensão militar. E aí, tempos depois, entenderam que aqueles militares que foram excluídos por uma determinada portaria, essa portaria não deveria ser considerada regime de exceção, então esses militares não deveriam ser considerados anistiados políticos. Só que eles se deram conta disso bem depois de 2002, bem depois de 2013, já tinha passado 10, 12, 14 anos. E esse ano passado, né, 2023, e 2020, em 2022 e 2021 foram anuladas aí quase 1.000 portarias de anistiados políticos. Esses anistiados ficaram sem a reparação econômica. Tá? Então isso vem acontecendo, alguns conseguiram restabelecimento pela via judicial, outros não. Redução do posto de taifeiros. Isso eu não vou me estender aqui porque isso em princípio acabou. Em princípio acabou, gente. Acabou não, ficou ruim para os taifeiros, porque eles estavam ganhando como segundo tenente e passaram a receber como suboficial, mas mapearam em torno de 4.000, 4.500 taifeiros e pensionistas de taifeiros, e foram todos da aeronáutica, e a maioria tiveram seus proventos reduzidos para suboficial, exceto quem conseguiu decisão judicial para manter. Adicionais de habilitação pagos e retirados. Isso aqui foi um caso que aconteceu no Exército e atingiu muitos militares médicos temporários. Eles passaram a receber um adicional de habilitação que foi um erro do Exército, erro de interpretação do Exército, colocaram em folha, deixaram eles recebendo dessa forma durante uns 4 meses, perceberam que não deveriam receber e tiraram de folha esses valores, só que abriram processos de sindicantes colocando os militares como sindicados, como errados, e aí depois disso eles colocaram a responsabilidade toda no colo de cada militar, disseram que eles deveriam ter verificado seu contra-cheque, deveriam ter verificado que estava errado. Esses militares conversaram lá, olha, estou recebendo a mais, conversaram com seu colega de turno, ele, também estou recebendo, então é a portaria nova. E foi o próprio Exército que fez isso, o próprio Exército que implementou isso em folha de pagamento. O militar que não é formado em direito, militares eram médicos, né? Que não conhece tudo de folha de pagamento, ele ia achar que está certo. Os atos da administração têm presunção de legitimidade, então ele achou que estava certo e colocaram toda a culpa no militar, que quiseram descontar deles os valores corrigidos que eles tinham recebido nesses 4, 5 meses. Tudo errado, Exército sendo Exército. Cancelamento de pensões de ex-combatentes. Pois é, isso foi uma mudança de entendimento dos tribunais e aí isso contaminou a via administrativa e o Tribunal de Contas passou a fazer e as forças passaram a nem conceder. Filhas de ex-combatentes lá da Lei 4242, que antes pediam a pensão especial de ex-combatente e ganhavam aquela pensão menorzinha de segundo sargento, que não era a pensão da Lei 8059, que era aquela pensão de segundo tenente, quando o militar falecia, se ele falecia antes da Constituição de 88, a filha ia lá e pedia habilitação à pensão especial, a pensão especial, e ela pedia essa habilitação, e normalmente essa habilitação ela era concedida se ela preenchesse os requisitos, só que se utilizava a lei 3765, e requisito da lei 3765 basta que a filha comprove a filiação, porque a lei fala em filha de qualquer condição. E aí uma nova interpretação dos tribunais passou a entender que o ex-combatente que quando volta da guerra tem que comprovar que ele está incapacitado, que ele não pode prover meios, nada receber dos cofres públicos, uma série de requisitos, que isso também deveria ser exigido das filhas e da viúva. Então, várias filhas passaram a não conseguir mais se habilitar quando a mãe morria, e não satisfeitas, as Forças Armadas começaram há pouco tempo a retirar as pensões especiais de ex-combatentes das filhas que hoje estão recebendo. Então,
Isso é outra coisa que está em curso e está acontecendo também. Gente, auxílio invalidez. Primeiro, a única coisa que eu tenho em benefício das Forças Armadas para falar sobre o auxílio invalidez é que o auxílio invalidez ele é mesmo precário e ele pode mesmo ser retirado. Tudo bem. Então aqui, teoricamente, é onde mais as Forças Armadas acertam em retirar. Se eu tenho um militar que está reformado, por invalidez, recebendo o auxílio invalidez, porque preenche os requisitos do auxílio invalidez, que é estar num home care, que é estar internado no hospital, que é precisar de cuidados especiais, que é precisar de assistência. Se ele preenche esses requisitos, ele vai receber o auxílio invalidez. E aí a força descobre que esse militar está trabalhando, fraude, então, além de ele perder o auxílio invalidez, ele vai ter que devolver tudo que ele recebeu, porque ele estava cometendo uma fraude. Tá certo. Está previsto no decreto, está previsto na medida provisória, está previsto na lei, é isso, tá? Agora, tem alguns casos que o auxílio invalidez, aí está previsto no decreto 4307 que o auxílio invalidez ele pode ser revisado, as condições do auxílio invalidez podem ser revisadas, o militar pode ser chamado para fazer uma inspeção de saúde. Ele vai lá, comparece, faz a inspeção de saúde, se entenderem que ele não precisa mais do auxílio invalidez, esse auxílio invalidez ele é cancelado. Ok. Só que as Forças Armadas não faziam muito isso, ou faziam a cada 5 anos, ou nunca fizeram. E agora isso se tornou mais um pente fino. Então estão fazendo chamamentos de militares para verificar o auxílio invalidez. E às vezes estão chamando o militar para fazer uma inspeção de saúde, aí já tiram o auxílio invalidez, já anulam a reforma dele com base lá naquele artigo 112A que eu falei no início do vídeo. Tá? Então muita atenção, muito cuidado aqui. Eu conheci um caso, uma situação bem errada, né, da aeronáutica, que resolveu cobrar de um militar 21 anos de auxílio invalidez. Apresentou para o militar um boleto de 1.070.000 reais. Foi isso que a aeronáutica fez. Pera aí. Tem uma colinha aqui, gente. Vamos lá. Então a Força Aérea resolveu cobrar desse militar nada menos do que R$1 milhão de auxílio invalidez. E aí ele conseguiu, né? Ingressou primeiro na via administrativa, não conseguiu nada na via administrativa, ingressou na via judicial e afastou a Força Aérea. Está proibida de descontar os valores referentes ao auxílio invalidez. E no curso disso, a Força Aérea percebeu que havia um processo em curso e disse que se enganou, que ele, na verdade, estava tudo certo e que ele não deveria devolver nada. Coisas que só o militarismo nos mostra, né? Que mais? Teto constitucional. Às vezes, assim, existe o teto constitucional, ele era único, sempre foi, quando foi criado, né? E ele previa lá que ninguém poderia receber mais do que o teto, e o teto era o valor dos ministros do STF, depois criaram subtetos, os valores que eram os tetos estaduais, o quanto que recebia um desembargador, quanto era a mesma coisa que recebiam os deputados estaduais, como é que ficava o valor do prefeito. Então, tudo isso estava amarrado no mesmo inciso do artigo 37. E ele era único. E aí começaram a criar exceções para o teto. Ah, não, mas quando for aqueles casos de acumulação da Constituição, então vamos considerar 2 tetos. Um teto para isso, um teto para um vínculo e outro teto para outro vínculo. Então, por essa interpretação, que depois eram entendimentos do Supremo Tribunal Federal que vieram a ser cristalizados depois numa portaria de 2021, uma portaria, se não me engano, havia a possibilidade de algumas pessoas receberem aí 80 mil. Um teto de 40 mais um teto de 40. E que vai chegar a 84 mil quando o valor do teto chegar a 42. Mas a grande maioria das pessoas, somando 1, 2, 3 rendimentos, não chega aos 40 mil. Tá? E quando chega, próximo dos 40, fica ganhando 37, ganhando 38, aí chega novembro, vem o 13º. Ou chega no meio do ano, antecipado, vem o 13º. E essa pessoa recebe 40 mais a metade, 40 mais 20, 60. E aí ela cai num cruzamento
e aí recebe uma carta, diz que tem que renunciar, e que tem que abater o teto, e que tem que devolver, e eles fizeram um cruzamento burro, e não perceberam que aquilo aí se referia a 13º. O 13º é uma parcela eventual, que não entra todos os meses no contra-cheque do militar, no contra-cheque da pensionista, e que não deve ser considerado para fins, de teto constitucional. Gente, eu sei que o vídeo foi bem corrido, mas eu queria entregar para vocês e dizer o que ainda está acontecendo, né? O que veio acontecendo no ano passado, e eu já sei que aqui embaixo vai vir um monte de comentário. Ah, faz terrorismo, faz terrorismo. E aí, então, para quem falar isso, tem um outro vídeo, mais antigo que esse, que eu fiz e coloquei na tela das cartas que o Exército, a Marinha e a Aeronáutica mandam, mostrando para as pessoas, né, para todo mundo, que os pentes finos existem, que as cartas circulam e que as pessoas recebem, que as pessoas, muitas delas perdem seus direitos, algumas delas não, né, ou conseguem reverter na própria via administrativa ou revertem na via judicial. Eu espero que todo mundo tenha um início de ano positivo e eu vou escolher aqui algo para comentar com vocês. Aqui, intensifique seu próprio esforço, sua vida será o que você fizer dela. Concordo com a observação do André Luiz aqui, porque às vezes a gente ou tá cheio de coisa para fazer, ou tá com muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo na vida da gente, e a gente não consegue se organizar, ou não consegue priorizar, e muitas das vezes a gente precisa primeiro se organizar, e depois que se organizar, agir. Né? Então a gente colocando